Continuando a pesquisa sobre a saúde da população remanescente, feita pela UF e no curso de Educação do Campo Santo Antônio de Pádua, nós estamos hoje no Quilombo do Camorim para conhecer um pouco da nossa história. Estou aqui com a Dilson Quilombola, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o nosso passado, que os nossos afrodescendentes, nossos ex-escravos, nossos pais e avós, bisavós, enfim, passaram durante esses 300 anos de escravidão. Me chamo Adilson Almeida, sou presidente da Associação Cultural do Camorim. É uma instituição que representa o Quilombo do Camorim. O Quilombo do Camorim veio datado de 1574, quando Salvador Correia de Sá, o Velho, herdou todas essas terras aqui do Camorim. E aqui já tinha o nome do Camorim como os índios. Os índios Tamoios e Tupinambás. E quando ele chegou aqui já existia um nome chamado Camorim. Quando ele criou seu engenho, ele permaneceu com o nome devido aos índios. Então, o peixe robalo, na verdade, o nome científico dele é robalo. Então, o nome indígena é Camorim. Então, por isso permaneceu o nome do engenho Camorim. E aí foi criando os primeiros escravos, né? Os negros de Banto de Angola, que foram os primeiros escravos aqui existentes, permanecemos em toda essa região. Então, já veio em 1625, quando foi dividida as terras em 6 marias, o Camorim, Vasco Pequeno e Vargem Grande. Então, as terras do Camorim ficou com seu filho, seu primogênito, Salvador Correia de Sá Filho, Martins e Gonçalo, são os três filhos. Salvador Correia de Sá Filho, por não ter outros herdeiros, só teve uma filha, então ele já mandou erguer essa capela e deu de dote para a sua filha, Victória. E ela também casou, não teve herdeiro, e deixou a igreja para os monges beneditinos. Então aqui, ao Camorim, então já datado de 1574, teve os negros fujões, e aí nosso quilombo, por aí começou. Então os negros fujões, nós temos a gruta, que serviu de refúgio para os primeiros escravos, com a comunidade, mais ou menos, de início aqui dos fujões, entre 15 a 20 pessoas precisamente, e aí com o tempo teve mais uma tomada de mais escravos fujões para a mata. E lá, permanecendo, e aí veio já no final do século XVIII, então já começou todo o trabalho do antigo engenho. O forte aqui era cana-de-açúcar, tinha plantações de café, mas o café já era mais para uso próprio, às vezes algumas trocas de mercadoria também. Já depois da abolição escravatar, a questão alguns escravos desceram para trabalhar em troca de moradia e alimentação. Aí já tinha um pouco, entre aspas, suas liberdades, e muitos permaneceram por dentro da floresta. E aí veio passado-se o tempo, já no ano de 2000 a gente teve aqui um crescimento desordenado na área. Eu sou um descendente quilombola, minha família hoje é existente aqui, só minha família, nós temos aproximadamente aí 600 pessoas dentro da família, em torno de 20 famílias, Então, baseados entre 8 ou 10 pessoas, 6 pessoas de cada essa família. Então, a gente vem trabalhando com todo esse resgate. No ano de 2000, quando teve esse crescimento, eu me fiz a pergunta: de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu quero ir? Então, realmente, eu boto assim o nome de um pássaro sankofa, que é voltar ao passado, buscar suas origens, aprender coisas boas, trazer para o presente e construir um futuro melhor. Então sim, eu fui lá atrás, busquei o meu antepassado, sabia que lá tinha coisas boas. Então trouxe para o presente esse resgate, ensinando essa nova geração. Porque o futuro vai depender das crianças, que são o novo futuro da geração. Então eles já sabem quem eles são. Então com a sua origem, a sua história. E é bem assim, então esse é um dos nossos trabalhos. Então fiz o resgate de capoeira, sou mestre de capoeira. Então fundei o grupo de capoeira Quilombo do Camorim devido à nossa história. Então hoje tem o maculelê, o jongo. Criamos uma coreografia de dança africana com o nome de sankofa, porque vem baseado em cima da nossa história. Então é bem assim, hoje a gente tem esse quilombo urbano. Então o Quilombo do Camorim, desde 2004 demos entrada ao INCRA e à Fundação Cultural Palmares. Em 2014 foi que saiu o nosso reconhecimento e a certificação do Quilombo. Então hoje a gente vem com todo esse trabalho de resgate e hoje a gente tem aí o sítio do antigo engenho, uma parte do que nos sobrou. Nós estamos vendo aqui ao lado grandes construtoras ali, prédios que invadiram o nosso terreno. Enfim, perdemos uma maior parte, a outra parte nós estamos já com os documentos. Tem uma antropóloga já fazendo um trabalho da antropologia, que é
no Museu Nacional. E, enfim, a gente está aí com todo esse trabalho de resgate. E aí onde nós estamos pisando bem em frente à igreja, é um solo sagrado onde nossos antepassados estão enterrados. Então essas pedras estão em cima justamente para preservar esses artefatos humanos, né? Então a gente está nesse estudo arqueológico, estamos achando bastante coisa ali, tudo estudado, catalogado e protegido, né? Então essa é um pouco da nossa base. Nós temos um projeto de horta orgânica, que é a fundamental questão nossa da alimentação saudável. Então a gente tem também, vou estar mostrando um pouquinho desse trabalho para vocês. Ok, Edilson, poxa, eu queria mesmo te parabenizar e perguntar se é possível a gente dar uma olhada por aí, se você pudesse mostrar para a gente, e para as pessoas também da universidade, é um pouco desse Camorim, um pouco dessa vida que vocês têm, que vocês levam ainda, do resgate dessa história. É possível? É possível. Vamos lá então, gente. Então, vamos mostrar para vocês aqui, gente, desse trabalho também não só cultural, mas como ambiental também. Essa aqui é uma árvore, hoje, né, uma árvore já adulta, tem 16 anos. Eu plantei ela no ano de 2000, foi no dia 23 de setembro de 2000. Então tá aqui, essa árvore é o guapuruvu. O guapuruvu é uma espécie da Mata Atlântica, nativa da Mata Atlântica, e os índios utilizavam para fazer canoa. É uma árvore que ela cresce, ela garia muita água, ela busca bastante líquido, então ela absorve bastante. Então ela, por ser grande e macia, os índios a utilizavam para fazer suas canoas, e ela era bem ligeira e flutuava bem na água. Então, só que quando eles, para cortar uma árvore desse tipo ou mais grossas, já tinham um meio de manejo, mas antes desse manejo já fazia seu próprio reflorestamento. E hoje a gente trabalha com muito dessa espécie. E quando os portugueses invadiram, né, o Brasil, falaram, eles começaram a ver que os índios também começavam a cortar dessa madeira, então eles começaram a observar. E aí começaram a cortar também para fazer assoalhos, móveis, como também a extinção daqui de outras espécies também, como o cedro, o cedrinho, o ipê, o guapuruvu. Isso tudo foi tirado daqui também, e eles importaram muita madeira, muita coisa de móveis também para fora, para o exterior. Então são espécies. Eu vou mostrar agora a gruta que serviu de refúgio dos escravos, primeiros escravos fujões. Infelizmente nós estamos aqui com algumas pichações, alguns vândalos, né? Que você olha assim, olha que é uma gruta, né? E aí vou ali deixar minha marca. Isso é errado, não procura saber a história. Mas aqui serviu de refúgio, primeiros escravos fujões, da base de 15 a 20 escravos aqui, entre adultos e mulheres. E aqui era um ponto só de observação. Ela tem um outro lado mais à frente que eu vou estar mostrando a vocês. Então, falando um pouco, os restantes que estavam bem em condições para dormir, ficavam do outro lado, e junto com alguns feridos que ficavam aqui. Sendo que aqui, quando tinha a observação, ficaram um período aqui entre 8 a 10 anos. Isso os relatos mais antigos, né? Hoje o meu tio do meu pai, que faleceu com 97 anos, então ele contava muito essa história. Relatos muito dos antigos, que ele veio dessa geração, então contos de seus bisavós, avós, que foram escravos direto aqui. E quando eles foram descobertos aqui,
aqueles que estavam em condições físicas de andar, caminhar mais para dentro da mata, então eles subiam para dentro da floresta. E aqueles que estavam doentes e machucados, eles ficavam para ser capturados. Então, mediante sendo capturados, eles iam para o tronco, apanhavam, muitos morriam para poder falar onde os outros estavam, mas não falavam. Então, preferiam morrer, mas não entregar para os seus irmãos. Eu vou mostrar agora do outro lado dessa pedra e ali mostrar como realmente é. Porque aqui a gente só tem um ponto de entrada. Então, eu vou pedir a vocês para a parte de baixar, tomar cuidado com as costas na pedra, ok? Vamos lá? Parte, né, de caverna, como se chama, então aqui serviu o refúgio deles. Então a gente vai olhar aqui agora uma base, né, bem mais elevada, e esse é o ambiente deles, né? Então essa é a minha casa. Não trouxe na gravação não. Não quer sair. E até aqui dá pra dar uma dormidinha. Então aqui, né, teve, a gente fala, todos eles, né, ficavam aqui. Então, hoje a gente vê, né, um pouco de erosão, então acaba minando água, formando vala, mas antigamente não tinha esse vazamento aí, né, de chuva. Então vai se passando os anos, e o solo também, né, acaba se degradando também, né? E com a questão de visitações, eu realmente trago pessoas quando vêm fazer caminhada que realmente quer enriquecer o conhecimento dentro da história, e a gente faz um dia de caminhada. Eles querem saber de história, curtir, beleza, a gente vem, vai curtir, vou mostrar todos esses pontos. E aqueles que só querem seguir direto só para conhecer o lago e tomar um banho de cachoeira, a gente também sobe direto. Então esse é um dos pontos também históricos que nós temos, e é esse ambiente aí nosso. Bacana. E aí vocês imaginam, né? Aqui tá mais escondido que o outro, Sim, né? O outro já tá mais mas lá era o ponto de observação só. Agora imagina aqui, você vê um grupo de 20 pessoas ter que conviver nesse mesmo ambiente, né? E assim, sem ter o que comer, ter que caçar frutas para poder sobreviver. Ah, não. Então, Eu já morei em República. Então são questões de sobrevivência. Nossos antepassados era isso. Então eles lutavam pela vida em questão de sobrevivência, né? Questão de alimentação, questão física, para não apanhar e ter sua liberdade. Sofreram de tudo quanto é jeito, como hoje ainda nós sofremos, né? Como se fala que a Lei Áurea, né? Praticamente a Princesa Isabel só assinou o papel, mas os negros foram jogados ao ostracismo, jogados na rua, como até hoje. A gente vê o reflexo ainda lá do passado. Como a gente sofre preconceito, a gente sofre o racismo, e para muitos, né, que eu falo do poder aquisitivo alto, simplesmente quando se fala de descendente afro ou afro-brasileiro, e só tem aquela parte pejorativa, que o negro é pobre e sujo que mora dentro do mato. Então, na verdade, não é assim. Então, foram os nossos antepassados que realmente construíram o centro da cidade, como outros estados, outros países. Então, foi tudo através do negro. Hoje a gente deveria ser respeitado por isso. Nós lutamos pelo direito à igualdade, mas, na verdade, vê que, principalmente no poder político, o poder político é bem isso. Então, quando se fala, vou ajudar aqui, vou ajudar ali, mas vai te ajudar com a mão, se puder tirar depois com as duas, com os dois pés vão tirar. Então é muito complicado, até se falar hoje, né, de política no mundo que nós vivemos. Mas está aqui dentro do Quilombo do Camorim, a gente vem fazendo a nossa parte,
levando o nosso conhecimento, a nossa história, a resistência e o resgate de todo esse trabalho cultural dentro da nossa história, do nosso antepassado. Então é bem assim esse nosso trabalho aí de resgate, né, cultura e cidadania. Adilson, queria te fazer uma pergunta. Como é que você se sente sendo o portador dessa herança? Assim, saber que os seus antepassados viveram aqui, tiveram essa história, passaram por tudo isso. Queria que tu dissesse como é que você se sente sendo portador, assim, um dos descendentes da família, vivo, já tem netos já, ou seja, que também estão fazendo reflorestamento, seguindo a mesma tradição, né? Como é que você vê isso? Eu fico me perguntando às vezes também, e aquela época, né, como não tinha como sobreviver, né, com questões de recursos financeiros, se trabalhava para poder se alimentar, e muitos, né, até passavam fome. Então, aquela questão de fugir para ter sua liberdade. Então, vou buscar a natureza. Então, como eu falei ainda há pouco, eu estar próximo da natureza, estou próximo de Deus. Então, acho que dentro dessa parte, acho que meus antepassados também. Então, era o único local que eles tinham para realmente ter o seu meio de sobrevivência e de refúgio, era justamente isso. De início foi toca, foi grutas. Então, eu me sinto hoje, assim, feliz por poder estar mostrando, né, a história do passado, que é uma história que não se conta nos colégios, na rede pública, não se conta. É uma coisa muito mapeada, se fala da história europeia, mas a própria história que construiu o Brasil, ela não é contada. Eu me sinto assim, num lado feliz por poder estar contando tudo isso, mas me vejo também um pouco triste que saber, me sentir no lugar dos meus antepassados aqui, como eles sofreram aqui naquela época. Hoje a gente tem a facilidade em tudo, mas antigamente não tinha. O frio que passaram, como eles tiveram que se submeter aqui para a sobrevivência, sair do frio, porque eles saíam de bermuda, de chinelo, com um farrapo, como era chamado, né? E chegar até um local desse, de mata fechada, depois daqui que foram descobertos, alguns fugiram mais para o alto, e lá formar a sua família, E permanecer lá, né? dentro da própria floresta e lá viver da caça e da pesca. Então, eu fico feliz hoje poder passar esse conhecimento e mostrar também para os meus assessores que vêm pela frente agora, né, que eles possam dar continuidade a esse trabalho, que eu tenho assim como uma missão. Deus me deu uma missão na Terra, cada um de nós temos uma missão, e eu tenho a minha. Então a minha foi justamente isso aí, buscar as origens, a história, a cultura e passá-la para frente, para que as pessoas possam realmente saber a verdadeira história. Não só aquela história que hoje se vê em papel, mas a história fundamentada ela não se conta. E hoje a gente vem através de alguns colégios, algumas universidades, a gente vem falando muito sobre essa história, e as pessoas saem documento, nós temos documento datado de 1574. Então hoje nós temos uma antropóloga que está fazendo estudo, então ela fez alguns levantamentos, ela até teve acesso a alguns documentos até que eu não tive, mas eu vou obter devido ao trabalho dela de resgate, até da arqueologia, os artefatos que já está sendo achado no espaço do antigo engenho, onde era a senzala. Nós vimos lá embaixo. Justamente, nós vimos lá embaixo, na próxima igrejinha. Então, isso só me deixa muito mais feliz dentro de todo esse resgate, né, da nossa memória, da nossa história. Poxa, bacana, cara. A gente está muito feliz de ter participado aí, passado esse dia contigo, ter feito a pesquisa, não só na área da saúde, descobrimos também, e a parte também da história oral, a parte também da agricultura também, que tem relação com a saúde, né? Tem tudo a ver essa questão da saúde, porque busca uma alimentação mais saudável, né? E a gente, poxa, só pode agradecer a você e, assim, fazer votos de que você permaneça, continue desenvolvendo o seu trabalho e continue também, né, para trás, levando esse conhecimento para as outras pessoas. Tenho certeza que muita gente não conhece, como lá a gente, nossa luta lá no cemitério, muita gente não conhece o cemitério dos Novos, né? Muita gente no Rio de Janeiro não conhece o quilombo do Camorim, e não conhecendo essas regiões, não conhece a sua própria história.
Eu que fico agradecido, espero poder ter ajudado. Com E uma certeza. promessa de trabalhos futuros. Com certeza. Justamente, para montar essa parceria, vocês estão convidados para a nossa feijoada, um evento em homenagem a Dandara e a Zumbi dos Palmares, que será realizado no próximo domingo, dia 27. Então a gente se fala muito de Zumbi dos Palmares e resistência negra, mas esquece que as mulheres Também estavam tiveram no poder. ampla participação, Não, com certeza. a mulher que estava no poder em Palmares. Que dominar, que comandar. Porque quem realmente fundou Palmares foi uma mulher, foi a Cotirelli. Só sabe dessa história. Sei. Isso aí é muito pouco falado, não é não falado se na fala. verdade. Então não se hoje fala. eu falo muito dela também em eventos, e esse evento a gente resolveu homenagear as mulheres. Como se poucas coisas se encontram sobre a Cotirelli, a gente, então, dentro da diretoria, minha filha ela faz parte dessa diretoria de resgate que ela também, tava aqui. a Rosilane. E então ela fala, pai, como ela é bem conhecida dentro da história, a Dandara, então a gente bota em homenagem às mulheres guerreiras, Dandara e Zumbi. Então ficou como assim, mas a gente vai se falar um pouco também da Cotirelli. E vocês estão convidados para legal, deliciar essa obrigado. feijoada feita na lenha e aquele temperinho lá da vovó lá de trás. Valeu, cara. Valeu aí. Vamos lá. Espero aí que vocês tenham. Com certeza, foi muito bom.